Bom dia, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, faço parte aqui da liderança da Igreja Batista Urbana e hoje me foi dada a responsabilidade de falar um pouquinho com vocês essa manhã. Antes de começar, eu gostaria que você separasse aí na sua casa um pão e o vinho, os elementos da ceia, para que no momento aqui no final da nossa pregação a gente possa celebrar a ceia juntos. Então, se você já puder deixar separado aí, vai ajudar bastante. Bom, primeiro eu gostaria de falar que é um refrigério ter participado desse momento da celebração hoje, desse louvor. Meu coração se encheu de paz e alegria que excede todo entendimento, realmente. Essa semana foi uma semana difícil, uma semana em que a gente teve notícias ruins, tivemos que retroceder algumas coisas, alguns planos foram adiados e meu coração estava um pouco apertado. E eu consegui experimentar aqui com vocês, nesse momento de louvor e adoração, um pouco da paz e do refrigério que Deus traz à nossa vida, mesmo num momento como esse. Hoje sou eu que vou ler o texto com vocês, então eu queria que vocês abrissem aí na sua casa, João 3, do 22 ao 36 a gente vai ler, e logo após essa leitura a gente vai orar junto e começar o nosso bate-papo aí de hoje. João 3, do versículo 22 diz assim: é o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertencente ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita e confirma que Deus é verdadeiro, aquele que confirma e aceita que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em tuas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esta é a palavra de Deus. Queria que você orasse por mim, comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, pensando e conversando sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos, Senhor. Esteja comigo nesse momento, fale através de mim, que eu não atrapalhe, que o Senhor entregue a sua mensagem a esses corações que estão ouvindo, que o nosso coração seja como terra fértil nessa manhã, recebendo a Tua palavra e aprendendo os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está numa série de mensagens chamada O Arauto, Lições da Vida de João Batista. Esse foi o tema que escolhemos para tratar nesse período que o calendário cristão chama de a Quaresma. A Quaresma é o período entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa.
Hoje é o terceiro sermão dessa série, consequentemente o terceiro domingo que trataremos desse assunto. No primeiro domingo, o Davi falou sobre a primeira lição que aprendemos com o que a Bíblia diz sobre João Batista. A pregação de João, anunciando o Cristo que viria, precedeu a sua ação de batizar aqueles que criam na sua mensagem. Aprendemos então que a palavra de Deus antecede todas as coisas e nos orienta em todas elas. No segundo domingo também, o Davi, ouvimos sobre a dádiva de Deus de fazermos parte dessa obra, mesmo não merecendo o seu favor. E que João sabia exatamente esse papel dele nessa obra magnífica de Cristo. E hoje, finalmente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tal de João Batista e como ele lidou com a tentação da proeminência e triunfou sobre ela. Não por causa dele próprio, mas por causa do próprio Deus. Deus escolheu João Batista para ser a voz que precede Jesus. E isso fica evidente desde o nascimento de João, desde antes do nascimento de João. João Batista era um pregador veemente, que anunciava sua mensagem ao ar livre, chamava o povo ao arrependimento e ao batismo, e a fim de que se aprontasse para a vinda do Messias. O nascimento de João Batista foi um milagre. Seus pais não haviam conseguido ter filhos e já eram idosos. Sua mãe, Isabel, era parente de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João Batista e Jesus eram parentes. O nascimento dos dois, não muito distante um do outro, marcaram o início da obra redentora de Cristo. Seu pai Zacarias e sua mãe Isabel já davam testemunho disso desde o seu nascimento. Seu nome, foi escolhido intencionalmente por seu pai. Nada tirou Zacarias e Isabel do foco. Eles entendiam o papel deles na vida de João e na maravilhosa obra redentiva de Deus. Desde o ventre da sua mãe, João Batista reconhecia o Mestre Jesus Cristo e entendia o seu papel diante dessa obra. Então, agora que já introduzimos o assunto e um pouquinho mais de João, vamos falar um pouquinho do contexto do próprio texto que a gente acabou de ler. O texto fala da resposta de João Batista aos seus discípulos e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o que motivou João Batista a iniciar esse discurso e dar essa resposta. Existem dois fatores, no mínimo, que eu gostaria de começar falando sobre eles com vocês, de ressaltar nesse motivo do discurso de João. O primeiro fator dele é que alguns indivíduos haviam questionado a legitimidade do batismo, como a gente pode ver, do batismo de João, como a gente pode ver em João 1, 24 e 27, um pouquinho mais para trás, que diz assim, versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ponto 2. A preocupação dos discípulos quando a multidão começou a deixar de seguir o João e começaram a seguir a Jesus Cristo. Descrita em João 3, no versículo 25 e 26, diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo para ele. Vendo esses dois fatores, João Batista é impelido a dar uma resposta, demonstrando que o seu coração estava no lugar certo e nos ensinando uma preciosa lição que nos aprofundaremos um pouco mais tarde. Vale esclarecer também que, apesar dos discípulos de João falarem no versículo 26 que Jesus era quem batizava, fica claro no início do capítulo 4, no versículo 2, que não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. João 4, do 1 ao 2, vai dizer assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando, mas os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos.
Esse fato é interessante, porque ele evidencia mais uma vez a superioridade de Cristo em relação a João. Agora que a gente entendeu melhor o texto e aquilo que impeliu João Batista a dar essa resposta aos seus discípulos, eu queria analisar um pouquinho mais a fundo esses fatos com você. O fato é que, analisando o que a gente acabou de ler, a popularidade de Jesus provocou inveja em alguns seguidores de João Batista. Lendo o texto, a gente pode identificar que quem inicia a discussão são os próprios discípulos de João Batista, que provavelmente atribuíam a eficácia purificadora superior ou exclusiva ao batismo de seu mestre, João Batista, ou seja, eles acreditavam que o batismo de João era superior ao batismo de Cristo. Motivados pela insatisfação de multidões cada vez maiores indo atrás de Jesus e pela diminuição de pessoas que permaneciam com João, esses discípulos foram falar ao seu mestre e reclamar. E aqui eu gostaria de enfatizar 3 pontos principais na atitude dos discípulos de João Batista. Primeiro deles, eles não entendiam a superioridade de Cristo. Estavam cheios de ciúmes, de raiva. Eles evitam propositalmente até mencionar o nome de Jesus. Na opinião deles, Jesus e João são rivais, são iguais, competidores. Eles não pareciam, ponto 2, eles não pareciam satisfeitos com o fato de João ter dado testemunho sobre Jesus. Quando dizem, do qual testemunhastes, suas palavras provavelmente são uma repreensão velada aqui para João. Eles também usam uma figura de linguagem, uma hipérbole, dizendo, todos estão indo para ele. Ou seja, logo a gente vai ficar sem nenhum seguidor. João ficará sem nenhum seguidor. Mas a resposta de João, ela foi surpreendente e nobre. João respondeu e disse, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Meus irmãos, ao dizer isso, o arauto de Cristo queria dizer que Deus designou um lugar a cada um no seu plano eterno. Ele, João Batista, não tinha o direito de reivindicar uma honra que não lhe fora dada do céu. E essa honra, uma vez dada, permanece dada, conforme indica o tempo verbal usado aqui no texto original. Em vez de reclamar sobre o sucesso de Jesus, os discípulos de João deviam se alegrar com o fato de que a missão de João Batista estava sendo cumprida. A natureza dessa missão tinha sido claramente indicada no capítulo 1, no versículo 15, onde João Batista dá testemunho de Cristo dizendo, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então chegamos à parte do texto em que João Batista apresenta uma ilustração sobre os costumes do casamento, dizendo que a noiva pertence ao noivo, não ao amigo do noivo. Ora, Cristo é o noivo e o seu povo é a noiva. A noiva deve ser trazida ao noivo. É exatamente isso que João Batista estava fazendo. Ele constantemente aponta para o Cordeiro de Deus, na esperança de que muitos o seguissem. Quanto mais seguidores para Jesus, melhor. Essa era a motivação do coração de João. João continua seu discurso dizendo que é necessário que Cristo cresça e que ele diminua. Veja bem, não é que ele fique onde ele está, não é que ele continue com seus seguidores, mas que ele diminua. Indicando que isso está acordado, isso está de acordo com o plano eterno de Deus. Para que serve um arauto depois que o rei chegou, meus irmãos? De nada vale. Por que as multidões devem continuar a seguir o precursor depois que sua tarefa está cumprida? Por que a multidão deveria continuar seguindo a João? Quando ele termina sua missão, que a multidão vá. Que sigam o rei. Que percebam que este é glorioso e sua origem tem uma mensagem gloriosa. E finalmente chegamos ao final dessa parte do texto que diz que aqui a gente percebe claramente algumas características do Evangelho de João. Em primeiro lugar, João destaca a pessoa e a obra de Jesus Cristo através de 10 afirmações. Jesus vem do alto,
Por vir do alto, Jesus é superior a todos. Ele testifica o que tem visto. Jesus revela que Deus é verdadeiro. Ele foi enviado de Deus. Fala as palavras de Deus. Jesus recebe plenamente o Espírito Santo sem medida. Ele é amado pelo Pai. Jesus recebe tudo das mãos do Pai em confiança. E Jesus concede a vida eterna a todos que nele creem. Depois dessas considerações, na sequência do texto, vemos que, em segundo lugar, João destaca aqueles que não recebem e recusam a missão de Cristo. Ele apresenta através de 7 afirmações dessa vez, e não 10. Eles pertencem à terra, falam das coisas da terra, não aceitam o testemunho de Jesus, não recebem o Espírito Santo, se mantêm rebelde contra o Filho, não verão a vida e sobre eles permanecem a ira de Deus. Essa é uma descrição impressionante. Comparando tudo o que Deus deu a Jesus Cristo e através dele deu a nós também. As diferenças entre os dois pontos são marcantes. Diante disso, meus irmãos, devemos sempre agradecer a Deus pela grande salvação que ele nos concede. E ao mesmo tempo devemos ficar alertas para mantermos a plenitude do Espírito Santo que ele tem nos dado. João também deixa claro que os que rejeitam o Cristo, que aceitam o Filho, não verão a vida. E o mundo sob a escuridão está sobre a ira de Deus. João Batista lida aqui com um problema comum nos nossos dias. Apesar de não ser uma exclusividade no tempo em que a gente vive, a tentação da proeminência ou a tentação da superioridade. Seus discípulos queriam ser melhores e mais proeminentes do que os discípulos de Cristo. Seus discípulos sentem inveja daquele o qual João deu testemunho, palavra dos próprios discípulos de João. Eles não entendem o propósito deles nessa terra. Eles não têm claro qual é o alvo deles nessa vida. Têm uma visão limitada, achando que o seu mestre está perdendo popularidade para qualquer outro mestre. Não entendem que diante deles está aquele que é acima de todos. Aquele que tem o poder para redimir e conceder a vida eterna. Mas você pode estar se perguntando, ou me perguntando, o que isso tudo tem a ver comigo, Bruno? O que isso tudo tem a ver conosco? Como eu posso aplicar isso aos dias em que vivemos? Será que isso serve para mim? Serve para vocês? Na era da internet, meus irmãos, num tempo que os likes, os comentários de seguidores são algo tão desejado, tão importante, a gente lida o tempo todo com o problema da tentação de sermos notados, com o pecado da tentação de sermos notados. Na vida real, no mundo real, temos que lidar constantemente com o pecado da inveja. Gostaríamos de ter o melhor carro, a melhor casa, fazer a melhor viagem. Isso me lembra de uma pequena historinha do dia em que eu senti inveja. Essa é uma história bem antiga. Eu tinha entre 5 e 7 anos, não sei exatamente a minha idade, mas eu estava na casa do meu avô. Meu avô, ele se casou novamente, teve filhos de novo, então eu tinha tios que eram bem próximos da minha idade. Então tinha o Marcos e o Mateus. O Marcos, ele tem quase a minha idade, o Mateus é um pouco mais novo. E meu avô chegou, eu estava na casa do meu avô lá no interior do Goiás, e meu avô chega em casa com 2 aviãozinhos, um para mim e um para o Marcos. Sabe aqueles aviãozinhos que hoje a gente chama do Xing Ling, que faz um barulhão e sai andando pela casa e acendendo uma luz? Era algo parecido com aquilo. Na época era japonês. Sim, teve uma época que os japoneses eram parecidos com os chineses hoje. Então era aquelas coisas do camelô. E meu avô me deu o do Marcos e começamos a brincar. E avião correndo pela casa, e barulho, e aquela felicidade. De repente o meu avião estragou. Ele parou de funcionar.
Naquele momento, eu senti inveja do Marcos. Meu coração se encheu de raiva. E perguntei assim, por que o meu estragou? Eu queria muito que o do Marcos estragasse, ou que o do Marcos fosse meu, ou roubar do Marcos, ou bater no Marcos, sei lá, eu queria o meu avião funcionando de novo. Eu tive que lidar com um sentimento bem ruim e amargo, que é a inveja. João Batista, ele lutou com essa tentação e ele venceu. E até hoje, depois de 2000 anos, o testemunho dele nos alcança e nos faz conhecer um pouco mais desse Deus grande. A vida cristã, meus irmãos, é fazer com que as pessoas vejam através da sua vida um Deus grande. Ele não precisa de você para ser grande. Ele está acima de todas as coisas, antes de todas as coisas. Mas imagina o quão precioso é para você, em alguma medida, se alguém conhecer ou reconhecer um grande Deus através de você. João sabia qual era a sua missão. E nada iria tirá-lo do foco daquilo que Deus havia predestinado. Você não recebe nada a não ser que venha do céu. Seus dons e talentos foram dados por Cristo. Temos que entender o nosso papel. Isso nos livra, meus irmãos, de tanta frustração e ansiedade. Isso nos livra de uma vida mal vivida. Isso nos livra de aproveitar a breve vida que temos nessa terra. Vivemos dias em que o centro de tudo é o homem, a sua felicidade a qualquer custo. As pessoas em busca de um sentido da vida, uma fagulha de paz e felicidade, eles estão fazendo coisas absurdas. Não entendem o sentido da vida deles. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta simples para você. E ao mesmo tempo, essa pergunta é extremamente difícil de ser respondida. Qual é o seu propósito nessa terra? De forma prática, tá? Não estou propondo aqui uma resposta teológica ou algo que você decorou e aprendeu na escola dominical. De forma prática, no que você é bom? Quais os seus talentos? Quais os talentos que Deus te deu? E como você tem usado isso para que Ele seja reconhecido e a humanidade seja restaurada através desse conhecimento? Essa é uma pergunta dura. E ela ressoa no meu coração. Eu não sei como que isso bate aí no seu. Isso me lembra outra história. Uma história que eu ouvi uma vez de um pregador famoso que fala da diferença entre o passarinho e o avião. Esse pregador, ele estava num portão de embarque para ir em uma das suas viagens, e enquanto aguardava o avião, ele percebeu aquela movimentação, sabe, aqueles vidros grandes que tem nos portões de embarque, onde você consegue ver o avião e você fica ali, nossa, que legal. E ele estava olhando, percebendo ali o que estava acontecendo naquele avião, e ele notou um monte de gente em volta do avião, preparando para que o avião voasse. E tinham técnicos verificando as coisas, aqueles caras que estacionam o avião, os caras que carregam o avião, pessoas, o piloto fazendo, né, a tripulação fazendo todos os check-outs, os cheques, né, para ver o que tá certo, o que não tá certo. E do lado daquele avião tinha um passarinho simples, ali. Ninguém tava dando bola ao passarinho. Era uma coisa natural ali, ninguém nem prestava atenção no passarinho, ninguém sequer motivava o passarinho a voar, ninguém tinha prestado atenção sequer no passarinho. E de repente, sem mais nem menos, esse passarinho bateu asa e voou. A questão aqui, meus amigos, se você faz aquilo que você nasceu para fazer, você simplesmente bate a asa e voa. Você não precisa de uma equipe por trás daquilo que você está fazendo, você não precisa de motivações externas, você entende o seu local, você entende aonde você está, você entende por que você está fazendo aquilo. E aí não tem por que você sentir inveja.
Sentir inveja é o contrário de saber o seu lugar nessa terra. Quando você tem conhecimento daquilo que você é e daquilo que você faz, não tem por que você sentir inveja. João sabia, João entendeu o seu papel no propósito nessa terra. Ele apenas bateu suas asas e voou. Fazer o que ele estava fazendo, anunciando o rei, era o que ele tinha que fazer. Ele não tinha outra escolha. Quando eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu sei o meu lugar, eu nem olho para o que o outro está fazendo. Eu estou fazendo o meu papel. Eu estou aqui. É para isso que eu estou. Se eu tenho a casa que eu tenho, se eu tenho o carro que eu tenho, se eu tenho a igreja que eu tenho, se eu sirvo na área que eu sirvo na minha igreja, esse é o meu papel. Isso é onde Cristo me colocou. Eu não tenho que olhar para o carro do meu irmão, eu não tenho que olhar para o que o meu irmão está fazendo, eu não tenho que olhar para o que o meu irmão está ganhando, conquistando, eu não tenho que olhar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para que eu faça. João, ele fazia aquilo que ele era bom e que ele era reconhecido por isso. Às vezes falavam mal, às vezes bem. Ele também fazia aquilo que dava prazer nele para fazer. E ele também fazia aquilo que o impelia, aquilo que ele fazia para mudar o mundo. João fazia aquilo porque ele sabia que conhecendo a Cristo, as pessoas conhecendo a Cristo, elas poderiam mudar o mundo. Ele poderia mudar o mundo. E provavelmente, meu irmão, o seu propósito na Terra, ele está na interseção dessas três coisas. Aquilo que você é bom, ou que você é reconhecido desde pequeno. O Bruno é bom nisso, nossa, como que ele tem facilidade nisso. Aquilo que você tem prazer em fazer, sabe aquela coisa que você faz e passa umas horas e você não vê que passou? E aquilo que você quer fazer para mudar o mundo, aquilo que te motiva. A interseção dessas três coisas é onde está o seu propósito, o seu chamado. Um teólogo famoso, se eu não me engano é Agostinho, dizia que naquilo que se ama, quando você faz aquilo que você ama, não há fadiga. E se há fadiga, se ama a fadiga. Meus irmãos, apesar de termos enfatizado a história de João Batista, ele não é o maior exemplo de humildade e entendimento do propósito que temos a seguir. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, se tornou homem e viveu uma vida de dores. Sem cometer pecado algum, morreu pelos nossos pecados, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Este é o maior dos exemplos que eu e você podemos ter de entendimento do seu propósito e humildade nessa terra. Aquele que era Deus, não havia ninguém mais proeminente que ele, decidiu ser homem, levou sobre si a ira de Deus, que era contra mim e contra você. E ele nos deu, meus irmãos, o maior presente que poderíamos ter, a vida eterna. Se você e eu quisermos ser purificados da nossa inveja, do nosso orgulho, da nossa vontade de proeminência, da nossa inclinação em sermos notados, precisamos seguir a voz de Cristo. Ele sim é o nosso exemplo. Somente através de Cristo teremos a nossa identidade regenerada. Somente ouvindo a voz de Cristo saberemos qual é o nosso papel nessa terra. E assim, através da nossa vida, outras pessoas vão poder ser regeneradas. Que Deus nos dê graça, meus irmãos. De verdade, eu desejo que eu e você entendamos o nosso propósito nessa terra. E que a gente seja curado de todo o pecado da proeminência, da vontade de ser notado. E a gente entenda o nosso exato local nessa terra, nosso lugar, fazendo aquilo que a gente ama. Sim,
vão ter dificuldades mesmo assim. Sim, vão ter dias difíceis mesmo assim. Mas se há fadiga, se ama a fadiga. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar comigo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor depositou ao nosso coração. Que a gente possa realmente sentir, Pai, o nosso local nessa terra. Que o Senhor cure o nosso coração, tirando toda a inveja, vontade de ser notado, simplesmente por ser notado. Mas que o Senhor cresça através de nós e que a gente diminua. Que o exemplo de João e ainda mais o exemplo de Cristo seja real em nossas vidas e que a gente entenda, Senhor, o nosso propósito nessa terra. Eu oro pelos irmãos que nos assistiram, que o Senhor fale também ao coração deles, Senhor, que eles estão ali na sua casa, que essa palavra seja uma palavra que cai em terreno fértil, Pai, no coração de quem está nos ouvindo. E agradeço, Senhor, a Ti por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.